capítulo 22, versos 23. Na verdade, vamos ler apenas o verso 29. Um verso curto, mas creio que Deus tem algo a falar conosco nessa noite. Mateus capítulo 22, versos 29. Todos encontraram? Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Peço que todos repitam após mim. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Peço que todos inclinem sua cabeça e vamos orar um pouquinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, te pedimos neste momento, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, atitudes, transgressões, gestos, qual cometemos todos os dias que não agrada a Ti. Senhor, não estamos aqui, Senhor, nesta noite com um propósito de ter título, com um propósito, Senhor, de falar de bênçãos materiais, com um propósito de pedir algum dinheiro a alguém. Não estamos aqui nesta noite, Senhor, com um propósito de almejarmos coisa terrena. Mas estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Deus, em nome de Jesus, tende misericórdia das nossas vidas, Senhor. Fala conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar, Senhor, com o propósito de falar o coração dos teus servos, Senhor. Tanto que aqui estão, quanto que assim irão, Senhor, ouvir e assistir este vídeo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa repreender, Senhor, em nome de Jesus, toda obra satânica, que o Senhor possa repreender, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que venha, Senhor, para impedir a Tua palavra de ser pregada neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, que o Senhor possa derramar, Senhor, da Tua unção nas nossas vidas, Senhor. Em nome de que mais precisamos, Senhor, da Tua unção. Precisamos de Ti, Senhor, a cada dia. Obrigado por este momento, Senhor, e te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que acabamos de ler relata-nos o texto que os saduceus, eles foram até Jesus para o interrogá-lo. Só que antes dos saduceus ir até Jesus, Jesus chegando ao templo em Jerusalém e ensinando, no capítulo 21, possamos ver que Jesus, ele ao ensinar, chega diante dele agora os principais dos sacerdotes e os anciões, para tentar interrogar Jesus sobre qual autoridade e quem deu tamanha autoridade para Jesus ensinar daquela forma. Após ele ser interrogado pelos saduceus, os principais dos sacerdotes e os anciões, Jesus agora fala 3 parábolas. E após ele falar 3 parábolas, mais uma vez Jesus é interrogado. O texto nos relata que agora os fariseus enviam os seus discípulos e os herodianos para interrogar Jesus na questão da moeda, se era lícito dar tributo a César ou não. E o texto ali mais a seguir, a história nos narra que se aproxima de Jesus agora os saduceus. E os saduceus se aproximando de Jesus com o propósito de o interrogá-lo e o pegar em uma falha. Os saduceus agora exclamam a Jesus: Senhor, Moisés deixou na lei que aquele que tivesse uma esposa e morresse e não deixasse descendência, que o seu irmão agora casaria com ela, com a sua esposa. E eles contou também uma história, um fato verídico.
Eles falam que ele, olhando para Jesus, ele diz que houve uma história entre eles de um homem que teve uma esposa, e então após ter essa esposa, ele tinha também 7 irmãos. E tendo esses 7 irmãos, esse homem agora morre e não deixa filha, não deixa uma descendência. E eles dizem que um desses irmãos agora casa com a mulher desse homem. E agora também, sucessivamente, esse homem também morre. E o terceiro casa e também morre, não deixa descendência. Assim o quarto, o quinto e até o 7º. E morre e não deixa descendência. Então agora eles perguntam a Jesus: e morrendo também a mulher agora, na ressurreição dos mortos, de quem será essa mulher? E Jesus diz a ele a primeira coisa: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição dos mortos nem casam e nem se dão em casamento. Assim vamos ser nós. Na ressurreição dos mortos nem se casam e nem se dão em casamento. Então, aprendemos algo aqui interessante. Jesus ele foi questionado 3 vezes. Porque todos nós servos de Deus, principalmente aqueles que estão almejando uma fé verdadeira, ele vai ser questionado. Você tem se preparado para isso? Para este momento? Algo muito interessante, abrindo um parêntese aqui, é a questão de parábolas. Sabemos que parábolas é algo verídico, é algo real. Só que tem homens por aí falando na internet um bocado de besteira, um bocado de baboseira, dizendo que parábolas são apenas historinhas que Jesus contou naqueles tempos. Parábolas, meus irmãos, aparece do grego, que quer dizer comparação. É uma situação terrena, uma experiência terrena, comparada a uma exposição espiritual. Por que estamos falando isso, meus irmãos? Porque todas as vezes que Jesus foi questionado, Jesus não direcionou nenhuma palavra a eles, a não ser com parábolas. Pode ver no capítulo 21. Fecha-se o parêntese aqui nessa questão de parábolas. Então, meus queridos irmãos, o texto nos relata que Jesus agora afirma a primeira coisa, né? É raiz. E uma primeira coisa aprendemos aqui, meus irmãos. Sabemos que todos nós, como homem, falhamos, erramos. Porque somos falhos, né? Erramos todos os dias com os nossos familiares, com os nossos filhos, né? Até mesmo com o irmão. Mas, meus irmãos, algo interessante devemos aprender aqui nesta noite. Nunca questione algo que você não conhece. E isso aconteceu com os saduceus. Os saduceus, quem eram os saduceus? Eram homens que tinham posições, eram homens ricos. A história dos saduceus nos relata que eles eram homens voltados para a política, homens voltados para a política e que fazia de tudo para ter poder, para estar na liderança, para estar bem sucedido. Mas algo eles deixavam de buscar: o conhecimento de Deus. Porque o pior erro da vida do
passar por essa terra e não ter uma intimidade com Deus, e não ter um encontro verdadeiro com Deus. Só que eles esqueceram isso. Por quê, meus amados irmãos? Porque eram amigos do mundo. Os saduceus, eles eram amigos do mundo. Eles viviam, eram sujeito a toda a filosofia grega. Eram amigos do mundo. O que mais eles almejavam era a política. E isso não deixamos de ver nos dias de hoje, não. Quantos cristãos têm abandonado a fé verdadeira para se tornar amigos do mundo? Estava vendo uma reportagem esses dias, Marcos Feliciano, passando a maior vergonha. Ele foi agora eleito a presidente da Associação dos Direitos Humanos, né? E se autodenomina cristão. Se autodenomina cristão, um homem cheio de vaidades, com amizade do mundo, cheio de... Então, ele se encontra agora passando vexames, todo mundo agora contra ele. Que crente é esse, meus irmãos? Que homem é esse que diz que é cristão? Jesus diz o quê? Errais. O erro, como nós falamos aqui, meus irmãos, faz parte da vida do homem. Mas o pior erro da vida do homem foi... Eu ouvi essa frase um dia e isso ficou na minha mente. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar o seu erro. Quantos homens que se encontram cego, nesses últimos dias, uma igreja apóstata, uma igreja voltada para as coisas materiais, uma cegueira espiritual de tamanho. Sabe o que é isso, meus irmãos? Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É isso que Jesus nos diz aqui, meus irmãos. O segundo tópico que aprendemos aqui nesta noite, concernente a esse texto, Jesus diz o quê? Errais, não conhecendo as Escrituras. O fator principal na vida do crente é o conhecimento das Escrituras. Porque se você não conhece as Escrituras, possivelmente você vai ensinar besteiras, vai falar besteiras. Quando for questionado, vai estar sem argumento. Então temos que se preparar, meus irmãos. Você tem se preparado? Você tem buscado as Escrituras? Jesus disse em João, capítulo 5, verso 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidai de nela a vida eterna. Glória. E são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Jesus. Você tem conhecido as Escrituras? Você tem buscado um pouquinho mais das Escrituras? Elas testificam de Jesus, meus amados. Podemos dividir esse tópico em 3 partes. A primeira parte é: a igreja hoje, em sua maioria, não se alimenta de Jesus. Elas têm uma simples doença: anorexia espiritual. Anorexia espiritual, esta doença é uma doença que ela aparece em jovens, sobretudo modelos, aproximadamente na faixa de 12 aos 23 anos. E essa doença, a pessoa ela perde o apetite, ela não mais se alimenta, ela não mais gosta do alimento, e todas as vezes que ela come qualquer alimento,
dessa doença, porque elas ficam desidratadas. E assim tem muitos crentes na casa de Deus, desidratados espiritualmente. Que venhamos, meus irmãos, buscar um pouquinho mais de Deus. Que venhamos buscar a palavra de Deus um pouquinho mais, para não ficarmos desidratados espiritualmente. E se você tem essa doença, e se eu tenho, que venhamos nos examinar. Anorexia espiritual. O primeiro sintoma da anorexia espiritual é: não se alimenta de Jesus. Você tem se alimentado de Jesus? Você tem se alimentado de Jesus no seu dia a dia? Porque todo aquele que não se alimenta de Jesus, ele não entende os mistérios de Deus, ele não entende os propósitos de Deus, e fica como muitos têm aí na internet falando um bocado de besteira, como muitos têm aparecido nos púlpitos falando um bocado de besteira, ensinando um bocado de besteira, ensinando vaidades, ensinando coisas terrenas. Por isso que a igreja se encontra no dia que se encontra. Como se encontra, meus irmãos? Com a anorexia espiritual. Não se alimenta de Jesus. Não tem um prazer na palavra de Jesus. Quando Deus visita Josué lá no capítulo 1, ele diz: Josué, não cesse de falar da tua palavra, desta palavra da lei. Medita nela de dia e de noite. Olha que maravilha, meus irmãos. Salmo capítulo 1, versos 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda com os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem se alimentado de Jesus, irmãos? Que venhamos cada um de nós nos analisar um ao outro. Você tem se alimentado de Jesus? Porque tem muitos aí na internet falando um bocado de besteira, trazendo tamanha heresia para a igreja já anda confusa. E esses homens que não se alimentam de Jesus, diz que o crente não precisa jejuar, não crê mais no inferno. Assim, os saduceus. Saduceus não criam em nada. Não cria nos céus, não cria nos anjos, não cria na ressurreição, nem espírito, não cria em nada, na raquítica espiritual. A doença era uma doença terrível, essa doença dos fariseus, a anorexia espiritual, porque não se alimentava de Jesus, então não entendia os mistérios de Deus. Então, e aquele